Amém, a paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Amém? Porque mais uma vez estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo essa live para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Nós tivemos um probleminha, um pequeno probleminha de conexão, mas já estamos, graças a Deus, online. Tá bom? Queremos agradecer a Deus e também pedir aos irmãos, que entrem lá depois, no Instagram e possam dar lá o seu coraçãozinho, depois lá no YouTube, dar o seu like e compartilhar, essa palavra que Deus tem nos abençoado, e tudo é para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém? Hoje nós queremos meditar com os irmãos, um tema assim que a gente considera muito importante, e queremos fazer algumas abordagens, sobre esse primeiro acontecimento terrível, que a Bíblia registra, que está lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4 fala a respeito do primeiro homicídio, do primeiro assassinato, o irmão matando um outro irmão. Ou seja, é a história relatada na Bíblia Sagrada, que Caim mata Abel. E todos nós temos conhecimento de que Caim trouxe uma oferta ao Senhor e Abel também trouxe uma oferta. E a oferta que Abel trouxe foi agradável a Deus, e a oferta que Caim trouxe, ela não foi muito agradável a Deus. Então Deus se manifestou sendo agradado e sendo, de uma certa forma, não sendo agradado por conta da oferta de Caim. E todos nós conhecemos a história, então, que movido de inveja, uns dizem inveja, outros dizem ciúme, Caim foi lá e matou, Abel. Então, fazendo com que ocorresse o primeiro, homicídio da história. Amém? Mas nós queremos hoje trazer uma abordagem, sobre alguns aspectos, que muitas das vezes deixamos passar. Mas como sempre fazemos, vamos colocar um louvor, amém? E logo a seguir nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê a graça, para que possa nos orientar pelo seu santo e glorioso Espírito, amém? Parece que tudo terminou e os seus sonhos se perdendo além. A sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém para conversar. Mesmo assim, o retrato deste mundo, Jesus falou que seria mesmo assim. Mas ele venceu e condição ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor, como ele venceu, a sua igreja vencerá, como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o mais confortável, se faz a tempestade acalmar.
força pra vencer. Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder, que nos dá força pra vencer. Amém? Espero que tenham gostado, né, do hino. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, que Tu possas agora, Senhor, nos dar a direção do Seu Santo e glorioso Espírito, para que, envolvidos pelo Teu poder, possamos, Senhor, ministrar a Tua palavra com a sabedoria e com a revelação divina e alcançar cada vida, cada coração, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, Senhor, abençoa todos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler o texto, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 4. Diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Caim foi ser um agricultor. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por este motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim, dizendo: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes, se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se o bem não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e vai desejar te destruir. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel: Saiamos e vamos até o campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor interrogou a Caim, perguntando: Onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei. Por acaso sou o protetor dele? Por acaso sou o guardador dele? O cuidador dele? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Amém? Então, é uma história, né, muito triste, uma história terrível, aonde estamos vendo aqui, né, a primeira morte, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, né, dos primórdios da civilização humana, um irmão matando a outro irmão. Bem, é claro que Caim errou tremendamente. E quero deixar bem claro que todas as ponderações
todas os comentários que vamos fazer aqui, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, estamos tentando retirar a culpa de Caim e nem amenizar o seu ato, de forma nenhuma. Mas apenas, né, vamos verificar algumas circunstâncias, outras circunstâncias, que não apenas aquela ideia básica que sempre temos. Ele ficou com inveja, ficou com ciúme, foi lá e matou o irmão. Não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Primeiro nós temos que, né, fazer um levantamento total da situação e voltar um pouco antes do tempo. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo o que... Deus criou o mundo e tudo que nele há. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou o ser humano. E quando criou Adão, criou a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou Adão, olhou para si mesmo. Né? Olhou para si mesmo. Então, quando Deus criou Adão, criou um ser, o quê? Perfeito. Deus criou um ser perfeito. Deus vai e tira do lado, né, na costela, tira do lado um pedaço do osso, né, e cria Eva. Então, Deus cria Eva de forma o quê? Perfeita. Por quê? Porque Adão era perfeito e Eva, que saiu de Adão, também, né, ela foi feita de forma o quê? Perfeita. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, eram o quê? Perfeitos. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Logo depois, então, né, tem a história lá do Jardim do Éden, né, que Eva foi enganada, depois, né, conseguiu convencer Adão também a comer do fruto proibido e tal, e ambos, né, foram expulsos do Jardim do Éden e ambos passaram a ser o quê? Imperfeitos. Ou seja, eles deixaram de possuir a perfeição. A perfeição. Então, durante muitos anos mesmo, eles viveram, né, ali no jardim como dois seres humanos, um homem e uma mulher, perfeitos. Perfeitos. Amém? Quando eles pecaram, né, quando eles se afastaram de Deus, quando eles foram destituídos da glória de Deus, o que aconteceu? Então, eles passaram a ser imperfeitos. Então, Adão passou a ser imperfeito. Eva passou a ser imperfeita. Ora, Adão mantém relações sexuais com Eva. E Eva, então, fica grávida. E aquele fruto daquele ventre, né, o fruto que estava ali naquele ventre, que era Caim, né, era um fruto que imperfeito. Porque imperfeito com imperfeito gera imperfeito. Então Caim era imperfeito. Caim nasceu imperfeito. Depois, Adão e Eva, né, ela novamente ficou grávida de Abel. E Abel, quando nasceu o quê? Imperfeito. Então, Caim e Abel nasceram dois seres humanos imperfeitos. Então, nós temos que gravar isso. Tanto
Adão quanto Eva, imperfeitos, geraram um filho imperfeito. Quando Adão e Eva foram ter o outro filho, o segundo filho, Abel, Abel também nasceu imperfeito. Certo? Então, todos esses 4 seres humanos, Adão, Eva, Caim e Abel, né? Eles já viviam ele estava aqui debaixo do domínio do pecado. Então, o pecado entra através de Eva, passa para Adão e automaticamente passa para Caim e passa também para Abel. Ali são os 4 primeiros seres humanos imperfeitos. 2 nasceram perfeitos, Adão e Eva. Passaram a ser imperfeitos. E na reprodução, ao se reproduzir, né? Então, geraram Caim imperfeito e geraram a Abel imperfeito. Todos eles tinham conhecimento de Deus. Tanto é assim que Caim veio e trouxe uma oferta ao Senhor. Com certeza isso era um hábito. Com certeza isso era uma forma, né, deles agradarem a Deus, né? Trazer uma oferta ao Senhor, né? A Bíblia não fala, mas isso não significa que esta foi a primeira vez. Talvez tenha havido outras ofertas anteriores. Nós não podemos afirmar, a Bíblia não fala que essa foi a primeira oferta. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta. Então Caim não era uma pessoa qualquer. Caim não era uma pessoa que desconhecia de Deus, né? Ele fez uma coisa terrível, mas ele conhecia a Deus. Tanto conhecia que ele trouxe uma oferta, né? Ele trouxe uma oferta a Deus. E Abel também conhecia a Deus, né? Com certeza tinha algum temor, com certeza tinha alguma gratidão, né? Porque normalmente uma oferta, né, se faz por gratidão. Eles tinham uma gratidão a Deus, todos os 2 trouxeram. E a Bíblia diz que a oferta de Abel foi aceita. E a oferta de Caim não foi. Não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Então a grande pergunta é: por que a oferta de Caim não agradou a Deus? Por quê? Por quê? Qual seria o problema para Deus não se agradar da oferta? Qual seria? Quanto à questão de produto, né? Por ser Abel um pastor de ovelha, né? Ele trouxe a gordura, ele trouxe o tal, tudo direitinho, né? Caim também. Caim trouxe o fruto da terra dele, trouxe o fruto. Não fala qual foi, mas não sei se foi um pedaço de empim, com um pedaço de abóbora, se for uma espiga de milho, né? A Bíblia diz, né? Caim apresentou alguns produtos do solo, produtos da terra, porque ele era um agricultor. Então o agricultor, quando vai trazer uma oferta, né, ele não pode trazer carne. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma espiga de milho, ele vai trazer um abacaxi, ele vai trazer um tomate, né? Então ele trouxe também. Por que Deus não se agradou da oferta? Normalmente, quando Deus não se agrada da oferta, né, de alguém, normalmente tem alguns motivos. Pode ser muito ou pouco, mas os principais seriam:
Primeiro, ele, né, não estava sendo, colocando o seu coração na oferta. O seu coração na oferta. A Bíblia diz que a oferta, ela tem que ser por amor. Ela tem que ser por gratidão. Nunca por obrigação. Nunca por obrigação. Tem que ser por gratidão. Pode ser que tenha sido, talvez, este problema, né? De falta de amor, de falta de gratidão, né? E apenas por obrigação. Eu tenho que levar uma oferta. Um outro ponto importante da oferta é que a gente nunca deve dar ao Senhor aquilo que sobra. Nunca deve dar ao Senhor aquilo que a gente não quer. Aquilo que a gente para nós não tem valor nenhum. Então, para Deus, a oferta, né, que eu tenho que dar é o quê? É a melhor. Se lembra da oferta daquela velhinha? Você lembra? Né? Ela foi, né? Os outros estavam colocando saco de dinheiro lá dentro do gasofilácio e tal, né? Fazia assim, mexia, sacudia para todo mundo ver que tinha bastante dinheiro, né? E aquela velhinha, ela colocou uma moeda. Ela colocou, e Jesus disse, está vendo aquela ali? Aquela ali que está fazendo a oferta correta. Ela está fazendo por quê? Porque ela está os outros estão depositando o que está sobrando, o que tem de mais. Ela colocou tudo o que tinha. Então, veja, né? Então, é importante parar um pouquinho aqui para pensar nisso. Por que Deus não se agradou da oferta? Né? Pode ter sido esse motivo, entende? Pode ter sido esse motivo, né? Que Deus entendeu, Deus sabia que ele também sabia, Caim, que ele podia ter feito melhor, que ele podia ter dado algo melhor, que ele podia ter dado, entende? Que ele podia ter preparado melhor, já que ele estava, né, entregando ao Senhor uma oferta. Uma oferta. Então, Abel, né? Abel trouxe com alegria, com amor, com desejo, com despreendimento, entende? Coloca ali diante do Senhor, né, o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de melhor, né? Que a gente chama aqui, até a pastora Rosimé está falando aqui, que são as primícias, as melhores coisas para o Senhor, entende? Para o Senhor. Então, tem esses aspectos que nós precisamos estudar direitinho, né? Para saber por que Caim veio e ofereceu uma oferta. Como se diz, ele também era um servo de Deus, ele também conhecia Deus, ele também se apresentou diante de Deus, mas, né, de uma forma não plena, não correta, não maior, não melhor daquilo que ele podia fazer, né? Então, ele podia ter feito melhor, ele podia ter feito mais. Então a Bíblia diz que Deus não se agradou, né? Não se agradou.
E aí o que aconteceu? Caim ficou irado. Caim ficou irado. Entendeu? Caim ficou irado. Irado com quem? Com Abel? Não. Caim ficou irado com Deus. Entendeu? Caim ficou irado com Deus. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Teoricamente, Abel não tinha nada a ver com isso. Abel fez a oferta dele e ele fez a dele. Então a Bíblia diz que Caim, o semblante dele, olha, né, assumiu uma expressão maligna. Ou seja, ele foi dominado pela ira, ele foi dominado pelo ódio. Entendeu? E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Né? Aí está o grande problema de Caim. Não foi o problema da inveja, não foi o problema do ciúme. Veja, Caim, ele se coloca numa posição aonde ele dá uma abertura para o maligno, para a malignidade dominar a sua vida. Dominar a sua vida. Então a Bíblia diz que o semblante dele ficou como se estivesse dominado pelo maligno. E ficou cheio de ódio, irado. Né? E aí o domínio do pecado possuiu o seu coração. Então, Deus olha para ele, vê o semblante, vê o coração, vê o que o coração de Caim está produzindo e o questiona. Por que você está furioso? Qual é o motivo do seu rosto estar transtornado? Qual é? Porque a vontade de Caim era matar Deus. Essa que é a verdade. A vontade de Caim foi matar Deus. Foi ir contra Deus. Foi se levantar contra Deus. E Deus diz para ele: se você fizer o bem, não é obrigação sua. É obrigação sua fazer o bem. Entretanto, se o erro, o pecado, aqui está o segredo, o problema de Caim. O problema de Caim está aqui. Se o pecado está à porta, está no seu coração e está a ponto de dominar o seu coração, o que vai acontecer? O pecado vai destruir você, Caim. O pecado vai destruir você. E sabe o que cabe a você? Sabe qual é a sua obrigação? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que vencê-lo. Você tem que vencer o pecado. Então Deus descobre o problema de Caim. Deus descobre. O pecado estava lá. O pecado estava rondando a vida dele. Ele estava dando brecha. Ele estava dando oportunidade ao pecado de trabalhar contra a sua vida. A questão do sacrifício, a questão da oferenda, a questão das primícias, das ofertas que ele trouxe, né? Apenas foi um ato, foi um momento
aonde houve a oportunidade de se manifestar aquilo que já estava no seu coração, a dominá-lo, a enfrentá-lo e tentar derrubá-lo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A mente dele, né? A mente dele já não trabalhava de forma correta. A mente de Caim, né? Já tinha problema, já tinha dificuldade, né? Talvez pelos problemas da vida, talvez pelas dificuldades da vida. Então, quando Deus rejeita, né, não aceita a oferta dele, ele fica irado e o rosto dele se transforma num rosto maligno. Ou seja, ele ficou completamente dominado pelo inimigo. Pelo inimigo. Né? Pelo inimigo. E aí Deus diz para ele, olha, o pecado está aí. O pecado está chegando dentro de você. O pecado vai dominar você. E se o pecado dominar você, vai te destruir. E você só tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que vencê-lo. Você tem que vencer o pecado. Você tem que não permitir que o pecado destrua a sua mente. Que o pecado não destrua o bom pensamento. O pecado não destrua, entende? O relacionamento comigo, com a sua família, com seu irmão. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, Deus disse para Caim, Caim, cabe a você, é sua obrigação lutar e vencer o pecado, para que ele não domine a sua vida. E o que aconteceu? O que aconteceu? Caim foi um perdedor. Caim não matou Abel diretamente. Caim matou Abel como um resultado. Entende? Caim já estava dominado pelo pecado. Ele não venceu o pecado. Ele perdeu para o pecado. O pecado dominou a sua vida. E quando o pecado domina a vida de uma pessoa, né, ela não é capaz mais de controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quando o pecado entra dentro de uma pessoa e consegue, ao entrar, dominar a sua vida, então o pecado passa a conduzir aquela vida. Então o pecado diz, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. O pecado entra na pessoa e diz, faz assim, e a pessoa vai lá e faz assim. Não faz assim, não faz. Vem aqui, vem. E a pessoa fica, entendeu? Igual aquele bonequinho, sendo manipulado. Porque Deus manda a Caim, cabe a você. Você é que tem que lutar para não permitir que o pecado vença você. E o que aconteceu? Exatamente ao contrário. Então ele vai e perde. E aí quando ele perde, né, para o pecado, o diabo então se assenhoria da vida dele. Toma, né, o poder e a direção. E aí ele se volta para a oportunidade de fazer com que o pecado se concretize, às vezes da forma mais cruel possível. Mais cruel. Então, nós tínhamos 3 atores nessa história.
Nós tínhamos Deus, nós tínhamos Caim e nós tínhamos Abel. Caim, Abel e Deus. Caim estava dominado pelo pecado. A intenção dele de matar Deus era possível? Sim ou não? Não. Não. Se ele pudesse, a Bíblia diz que Caim ficou muito, muito irado. E o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Se ele pudesse, matava Deus. Como ele não podia matar Deus e foi dominado, vencido pelo pecado, quem é que ele matou? Abel. Estão entendendo aí? Estão entendendo a história? Ele matou Abel, porque não podia matar Deus. Ele matou Abel. E Abel, então, foi morto pelo seu irmão. Por quê? Porque seu irmão não conseguiu matar a Deus. O domínio de Satanás na sua vida. O domínio do pecado sobre a sua vida. Né? O levou a matar o seu irmão. Então, o homicídio, o assassinato que Caim cometeu foi uma consequência de uma vida que foi derrotada pelo poder do pecado. E aí então legalizou, deu abertura, abriu as portas do seu coração para que o diabo pudesse entrar e dominar a sua vida. E aí então ele vai e, como ele não consegue matar a Deus, ele diz: eu vou atingir Deus matando Abel. Eu vou matar Abel. Porque na hora que eu matar Abel, eu vou atingir o coração de Deus. Caim não matou Abel apenas por matar. Caim fez de tudo para atingir o coração de Deus. Porque Deus amou e Deus se alegrou com a oferta, com Abel na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você nunca tenha ouvido, né, dessa forma, dessa abordagem, mas espero que o Espírito Santo possa, né, trabalhar na sua vida, no seu coração. E Deus disse para Caim, Deus disse para mim, e Deus está dizendo para você: o pecado sempre está à porta do nosso coração. Não deixe que ele te domine. É minha obrigação, é sua obrigação não permitir que ele me vença, que ele saia vencedor. Porque se o pecado dominar o meu coração, então ele vai dirigir os meus pensamentos e os meus sentimentos. E nós não temos ideia do que um ser humano é capaz de fazer, ou pelo menos temos alguma ideia, né, do que um ser humano, mesmo um servo, uma serva do Senhor, é capaz de fazer quando está dominado
por Satanás. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa receber essa palavra de Deus e guardá-la nas profundezas do seu coração. Que cabe a você, cabe a mim. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade não permitir que o pecado tenha vitória na nossa vida, dominando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Amém? Que você então tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus o Senhor. Como João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Amém? E esteja sempre em comunhão na casa do Senhor, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e nós possamos então estar sempre vencendo o pecado que bate à porta da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui com o meu olhinho, né? Você que tem algum problema, né? De qualquer natureza, pode colocar aqui agora, né, a sua fé em ação. Amém? Então, pega o óleo, unge a sua testa, né? Coloque assim a sua mão sobre a sua testa e vamos depositar a nossa vida na presença do Senhor. Amém? E pedir a Ele que manifeste o seu poder, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai Celestial, ó Senhor da glória, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de bênção, de vitória. E nós cremos, Senhor, porque está escrito, tudo o que pedides ao Pai, Jesus disse, em meu nome, em nome de Jesus, crendo, recebereis. Então, Senhor, envia agora uma palavra de vida, uma palavra de cura, salvação, uma palavra de libertação na vida do teu povo, na vida de todos aqueles, ó Deus, que tiverem oportunidade de ouvir esta mensagem, que o teu nome seja glorificado, e tu possa fazer uma grande obra em cada vida e em cada coração. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus, com a bênção do Senhor. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que dê uma semana de paz, um restante de semana debaixo da bênção, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não deixe de ir para a casa do Senhor, use a sua máscara, passe sempre o álcool em gel, né? Se cuide, mas não deixe de ir para a casa do Senhor. Amém? Então, fiquem todos na paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir.